Olá, estou aqui mais uma vez para trazer algo de Deus ao seu coração. Hoje é uma paisagem totalmente diferente. Estamos hoje ao ar livre na Praia de Barreta, no município de Nísia Floresta, no litoral sul do Rio Grande do Norte, para trazer uma mensagem para o seu coração. É justamente nesse cenário, nessa paisagem, nesse vídeo que Deus quer falar com você. Eu já quero aproveitar esse momento e fazer um convite especial a você que tem nos acompanhado nas mídias sociais e principalmente no YouTube, para que você possa se inscrever, deixar o seu like, o mais importante, ativar as notificações para sempre ser notificado de uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero te convidar a estar junto conosco aqui nessa empreitada, onde tenho certeza que você poderá ser um canal de vidas a partir do momento que você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo a pessoas que precisarão ouvir algo de Deus. Então seja um canal de Deus. Curta, comente, mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações para você sempre estar participando conosco e recebendo algo de Deus. Que Deus te abençoe. Fique até o final e que Deus fale contigo. O tema da mensagem de hoje é muito interessante e muito maravilhoso. Tem por tema a mensagem que Deus nos deu, crescimento espiritual. Como base, nós tomaremos 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, onde Paulo ele começa a falar, ele começa a dizer, não pude vos falar como espirituais, porque na verdade sois carnais e meninos ainda, com leite vos criei, e não pude dar outra coisa, porque na verdade ainda sois meninos, não conseguiste crescer. É justamente baseado nesse versículo, é justamente baseado nessa expressão que Paulo usa, de crentes que ainda são crianças, de pessoas que precisam crescer ou atingir um novo nível de maturidade espiritual, que ele fala, e isso é muito interessante, porque isso é muito condicional na nossa vida. Paulo ele mostra que existe uma condição, ou para determinados assuntos ou determinados níveis é necessário um nível maior de experiência e de maturidade. Isso é muito claro na vida natural. Quando nós somos crianças, nós temos a tendência de ter mais energia, de ter mais vigor e de ter menos conhecimento e pouca sabedoria. E isso é natural. Conforme nós vamos crescendo ou avançando na idade, no mundo natural, nós vamos adquirindo experiência, ou pelo menos é necessário que se adquira experiências. E o mais interessante é que muitas vezes, quando nós atingimos um tempo de vida ou atingimos um tempo de crescimento, mas a nossa mente ou o nosso crescimento pessoal não acompanha o nosso crescimento físico, isso traz uma estranheza. E do mesmo jeito é na fé cristã. Muitas vezes nós não estamos compatíveis com o nível que deveríamos estar pelo tempo que estamos. E essa palavra é justamente para nós. E a Bíblia diz lá em Hebreus, principalmente o escritor aos Hebreus, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar ensinando, ser anciões em sabedoria, mas, pelo contrário, ainda não são, ainda precisam do alimento rudimentar, ou do começo. Então, olha que interessante, o escritor ele está dizendo uma coisa muito marcante aos nossos corações, que nós precisamos acompanhar o crescimento espiritual, ele precisa acompanhar a nossa vida de fase em fase. Nós precisamos passar pela fase de criança, que geralmente é caracterizada por um novo convertido, depois passar uma fase de juventude, que é caracterizada por alguém que ainda não está na estatura completa, mas já tem um grau de conhecimento e de sabedoria, e por último, nós devemos chegar na estatura de varão ou de varoa perfeita na presença de Deus. Então, o crescimento da vida espiritual, ele acompanha um pouco do crescimento da vida natural. E é muito interessante, a Bíblia vai dizer e vai caracterizar isso, essas fases, como cada fase sendo cuidada com um cuidado especial. Ou seja, cada fase dessa, ela tem desafios a serem cumpridos, ela tem metas a serem alcançadas para que a gente atinja o nosso próximo nível. E isso é muito interessante, por quê? Porque na nossa vida natural, vai acompanhar, nosso crescimento vai estar condicionado basicamente a duas coisas. Uma alimentação e uma dieta equivalente à nossa estatura ou nosso nível, ou seja, a nossa idade, e depois o exercício, nós estamos exercitando a nossa vida até nós atingirmos um grau ou conseguirmos chegar a uma estatura mais completa. Isso é muito interessante. Dieta correta e exercício correto. Nós tiramos por uma criança. A criança precisa se alimentar bem porque ela gasta muita energia no exercício das brincadeiras diárias para que ela possa desenvolver as suas capacidades naturais cognitivas, mentais, físicas e psicológicas. E do mesmo jeito é na vida espiritual. Nós precisamos atingir
essa maturidade através da dieta ou do alimento, que a Bíblia vai dizer que é a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma, para nós podermos chegar no próximo nível, ou para podermos crescer em Cristo. Pedro, ele diz uma coisa que muito me marca, ele diz que nós devemos crescer para a salvação. Então ele quer dizer que o desejo, a intenção de Deus é que nós atinjamos um crescimento gradativo, conforme vai crescendo também a nossa vida espiritual e a nossa estatura espiritual, como também a nossa inteligência, sabedoria e conhecimento. Pedro ele vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma das coisas interessantes nessa mensagem é que cada fase da nossa vida tem uma dieta específica. Por exemplo, quando nós somos crianças, o alimento básico, quando nós somos recém-nascidos principalmente, o alimento básico é o leite. É ele que alimenta e que dá a nutrição ideal para que nós possamos, então, ter capacidade, né? Ou ter os nutrientes necessários para se manter. E o mais interessante é que na vida espiritual é da mesma forma, e Paulo fala disso. Ele diz que não pôde dar um alimento mais sólido no versículo 2, porque eles ainda não estavam preparados, ou seja, a estrutura deles ainda não estava equivalente ao alimento que pelo tempo, pela lógica, seria necessário para eles. Então isso é interessante, porque ele já distingue que a cada fase nós precisamos de um alimento, né, específico, para que ele traga a nós o nutriente necessário. Então, na vida espiritual é assim. Nós precisamos ter dieta de recém-nascido para recém-nascido, dieta de jovem para jovem e dieta de adulto para adulto. E é justamente essas três fases que são interessantes. A fase do recém-nascido é a fase do cuidado. Ele precisa ser cuidado por alguém. Ele não tem capacidade de cuidar de si próprio. E nós caracterizamos essa fase pelos novos decididos, ou os novos convertidos, que são aqueles que precisam de um alimento mais líquido, de uma coisa mais simples, para que eles possam então ter capacidade ou ter nutrição ideal para eles crescer. Logo em seguida disso, nós temos os jovens, que é uma fase de mais vigor, de mais ânimo, é uma fase onde a gente tem muitas vezes até mais disponibilidade e disposição para algumas coisas, e é desse jeito na vida espiritual. Assim como a criança, o jovem também, geralmente tem mais energia. É uma fase onde nós não atingimos ainda o conhecimento pleno. A gente não é como uma criança que precisa de cuidados, a gente já consegue cuidar de si próprio, mas o que falta para o jovem é a sabedoria, né? Que a sabedoria é o uso correto do conhecimento que nós adquirimos. E o mais interessante é que para um jovem é necessária uma dieta não mais líquida, mas um pouco mais proteica, mais nutritiva. Ele já está com um organismo um pouco mais desenvolvido do que uma criança. Então ele já tem capacidade de comer algo mais sólido. E é assim que Deus trata a nossa vida. A partir de cada fase, ele vai nos dando a dieta necessária. E quando nós chegamos na estatura de homem, de varão, a estatura perfeita, aí sim, nós estamos com, é isso que é interessante, estamos com o tempo necessário e a estatura exata. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. Nós consigamos atingir a estatura ideal para receber a nutrição ideal para aquela fase. Ou seja, o que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós entendamos, é que Ele tem mais coisas para nos revelar e para fazer. E Paulo diz lá na leitura que fizemos e que citamos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, eu queria vos tratar como espirituais. Então ele vai dizer que cada passo, cada vez que eu desenvolvo mais pelo natural, nós nos tornamos mais espirituais a partir do momento que a experiência, que nós adquirimos a experiência no reino e a experiência na vida cristã. Então Paulo diz, eu bem queria tratar de coisas mais profundas ou de coisas mais específicas para uma dieta adulta, mas vocês não têm condições porque ainda são meninos. Ou seja, vocês ainda estão no primeiro estágio, onde já deveriam estar no último. E muitas vezes eu acho muito interessante isso. Você já percebeu o quão feio, ou quão estranho é uma pessoa adulta, mas ainda com a cabeça, não em casos de doença, mas no natural, que existe muito. Às vezes a gente só diz, só tem tamanho, mas não tem cabeça. E muitas vezes assim na nossa vida espiritual. Deus olha para nós e diz, você só tem tempo, você só tem estrutura, Você só tem a estrutura desenvolvida, mas a consciência, a mente
e a preparação espiritual ainda está no rudimento, nas primícias. Então, eu quero finalizar essa mensagem dizendo: o que Deus quer para você é que você possa crescer para a salvação. É que você possa atingir o próximo nível para que Deus possa derramar na sua vida coisas muito maiores do que Ele já fez até hoje. Cada fase, ela tem seus desafios. E assim como um joguinho de videogame que a gente vai passando a fase, vai ficando mais difícil, assim é na vida natural. Começa fácil e vai ficando complicado. Mas o mais interessante é que do começo ao fim Deus está conosco. E eu quero deixar um exemplo para te estimular a crescer em Cristo. A Bíblia diz, né, que esse crescimento espiritual está condicionando de Deus derramar coisas maiores e revelar coisas melhores a nós. Isso é bem similar na nossa vida natural. Quando eu era criança, quando eu era de menor de idade, eu tinha o desejo de dirigir, mas para dirigir eu precisava de ter uma habilitação. Isso é que é interessante. A habilitação, ela tem pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é o requisito da idade. Você precisa atingir a maior idade para que você tenha capacidade de entrar no processo. Olha que interessante. Para que você tenha capacidade de dar abertura ao processo da sua carteira. Logo em seguida, o requisito da idade é necessário o requisito da habilidade, que é você aprender ou você ter a capacidade de conduzir, de ser um bom condutor. Então assim é na vida espiritual. Deus está dizendo a você: atinja a maioridade, chegue ao ponto ou à estatura que Deus quer, porque coisas muito maiores Deus há de revelar na sua vida. Deus abençoe. E eu te faço um convite: manda essa mensagem para alguém. Curta, comente, compartilhe, mas o mais importante, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre ser edificado em uma palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.